Leitura do Princípio Divino, capítulo 1, o princípio da criação, parte 4. Ação de dar e receber. Por meio da ação da energia primária universal, os elementos, sujeito e objeto de cada ser formam uma base comum e entram em interação. Por sua vez, esta interação gera todas as forças que o ser necessita para existir, multiplicar-se e agir. A interação que gera estas forças através deste processo chama-se ação de dar e receber. A energia primária universal e as forças geradas pela ação de dar e receber estão no relacionamento recíproco de causa e efeito, interno e externo, parceiro-sujeito e parceiro-objeto. A energia primária universal é uma força vertical, enquanto que as forças geradas pela ação de dar e receber são forças horizontais. Analisemos em detalhes Deus e sua criação em termos da energia primária universal e da ação de dar e receber. A energia primária universal de Deus direciona suas eternas características duais a formarem uma base comum para o seu relacionamento mútuo. Ela desenvolve-se, então, numa ação de dar e receber. Baseando-se nas forças geradas por esta ação de dar e receber, as características duais constroem o fundamento para a sua reciprocidade eterna. Este é o fundamento da existência de Deus, sobre o qual ele existe eternamente e gera todas as forças necessárias para criar e sustentar o universo. No universo criado, as características duais constituintes de cada ser recebem o poder da energia primária universal para estabelecerem uma base comum, envolvendo-se numa ação de dar e receber. Baseando-se nas forças geradas por esta ação de dar e receber, as características duais constroem um fundamento para a sua contínua reciprocidade. Isto se torna o fundamento para a existência de cada ser individual, sobre o qual cada ser se torna um parceiro objeto de Deus, e é capaz de gerar todas as forças necessárias para manter a sua existência. Por exemplo, os átomos vêm a existir quando elétrons se reúnem em torno de um núcleo e entram em interação eletromagnética, que é um gênero de ação de dar e receber. Quando íons positivos e íons negativos realizam uma ação de dar e receber, eles formam moléculas e produzem reações químicas. A ação de dar e receber entre cargas elétricas positivas e negativas causa todos os fenômenos elétricos. A circulação de nutrientes entre o xilema e o floema é uma das ações de dar e receber que ocorre nas plantas e que mantém suas funções vitais, promovendo o seu crescimento. A ação de dar e receber entre estames e pistilos é o meio de reprodução predominante nas plantas. Os animais se multiplicam e mantêm suas espécies através da ação de dar e receber entre macho e fêmea. Os animais e as plantas coexistem por meio de ações de dar e receber, como por exemplo, a troca de oxigênio e dióxido de carbono e a cooperação entre abelhas e flores. Com relação aos corpos celestes, o sistema solar existe baseado na ação de dar e receber entre o Sol e os planetas. Os seus variados movimentos estruturam o universo. A Terra e a Lua também mantêm suas rotações e movimentos numa órbita estabelecida através da ação de dar e receber. O corpo humano mantém sua vida através das ações de dar e receber entre artérias e veias, inalação e exalação, nervos simpáticos e parasimpáticos, e etc. A ação de dar e receber entre a mente e o corpo permite ao indivíduo realizar as atividades que promovem a finalidade da vida. As ações de dar e receber entre marido e esposa em uma família, entre pessoas numa sociedade, entre governo e cidadãos numa nação e entre as nações do mundo são essenciais para que todos possam viver juntos em paz e harmonia. Por mais que uma pessoa seja má, a força de sua consciência, que a impele para uma vida virtuosa,
está sempre ativa em seu íntimo. Isto se aplica a todas as pessoas de todas as idades e de todos os lugares do mundo. Ninguém pode sufocar a força da consciência que opera poderosamente, mesmo não estando consciente de sua atividade. No momento em que uma pessoa comete uma má ação, sente imediatamente a sua consciência pesada. Se a função da consciência estivesse ausente nas pessoas decaídas, a providência de restauração de Deus seria impossível. Mas como é gerada esta força da consciência? Uma vez que todas as forças são produzidas pela ação de dar e receber, a consciência não pode gerar por si só a força necessária para sua operação. Isto é, a consciência só pode operar quando forma uma base comum com algum parceiro sujeito e se envolve numa ação de dar e receber com ele. O parceiro sujeito fundamental da nossa consciência é Deus. A queda humana, em sua essência, prejudicou o nosso relacionamento com Deus. Ao invés de alcançarem a união com Deus, nossos antepassados envolveram-se em um relacionamento mútuo com Satanás, unindo-se a ele. Jesus foi o único filho gerado de Deus. Ele atingiu a unidade com Deus através de uma perfeita ação de dar e receber. Quando nos unimos a Jesus, em um perfeito relacionamento recíproco, podemos recuperar a nossa natureza original concedida por Deus. Podemos cultivar o relacionamento de dar e receber com Deus para nós nos tornarmos um com Ele. Foi assim que Jesus serviu de mediador para as pessoas decaídas. Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Jesus veio com amor e sacrifício para dar tudo o que ele tinha para a humanidade, inclusive oferecendo sua vida. Se nós voltarmos para ele com fé, não pereceremos, mas teremos a vida eterna. O cristianismo é uma religião de amor. Por meio do amor e sacrifício, ela se esforça para abrir o caminho que restaura os relacionamentos horizontais de dar e receber entre as pessoas, centralizadas no amor de Cristo. Neste fundamento horizontal de amor, o caminho é aberto para restaurar o nosso relacionamento vertical de dar e receber com Deus. Na verdade, este foi o principal propósito de todos os ensinamentos e obras de Jesus. Por exemplo, Jesus disse: "Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão." O fundamento de 4 posições que realiza o propósito dos 3 objetos através da ação de origem, divisão, união. Ação de origem, divisão, união. O processo de criação de Deus começa quando suas características duais, impulsionadas pela sua energia primária universal, formam uma base comum. À medida que realizam uma ação de dar e receber, ela gera uma força que leva à multiplicação. Esta força projeta as características duais em parceiros objetos substanciais distintos, cada um relacionando-se com Deus como seu centro. Estes parceiros objetos de Deus assumem então a posição de parceiro sujeito e parceiro objeto entre si, à medida que são impelidos pela energia primária universal a formar uma base comum e a envolverem-se em ações de dar e receber. Em seguida,
Eles se juntam numa união harmoniosa para formar um novo parceiro objeto de Deus. Todo este processo, no qual duas entidades se manifestam separadamente e voltam a reunir-se numa unidade, é chamado de ação de origem, divisão, união. Bom, esta foi a leitura de hoje. Ficaram curiosos para saber como funciona o fundamento de 4 posições? Então não percam o próximo vídeo. Vamos dar continuidade ao princípio da criação do princípio divino. Já é inscrito no canal? Se não é, se inscreva aqui no botãozinho para ser um inscrito no canal e sempre receber novos vídeos. E assistam também estes outros vídeos com as outras partes do livro Exposição do Princípio Divino. Até mais!